Olá, vamos continuar o 7º capítulo do livro da vida de Santa Teresa de Jesus. Antes de continuarmos, te convido a um Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, e as nossas almas acendei, o amor de Jesus, o amor de Jesus. Capítulo 7 conta de que modo foi perdendo as graças que o Senhor lhe havia feito e a vida ruim que começou a ter. Diz os males que há em não serem muito fechados os mosteiros das monjas. Comecei de passatempo em passatempo, de vaidade em vaidade, de ocasião em ocasião, a meter-me em grandes perigos e a andar com muitos estragos na alma causados por tantas frivolidades. Já tinha vergonha de me aproximar de Deus em amizade íntima como o trato da oração. Ajudou-me o fato de escassearem os gostos e as alegrias nas práticas das virtudes, por terem crescido meus pecados. Via eu bem claramente, Senhor meu, que me faltava o gosto porque eu vos faltava a vós. Foi este o mais terrível engano de que o demônio me podia fazer sob pretexto de humildade. Pus-me a ter receio de fazer oração, por me ver tão perdida. Estaria melhor andando com a maioria. Em vez em ser ruim, eu era das piores. Rezava apenas as orações às quais estava obrigada e mesmo assim vocalmente. Não era justo ter oração mental e tanto trato com Deus quem merecia estar com os demônios e vivia enganando os outros. No exterior tinha boas aparências. Não se podia culpar o mosteiro onde eu andava. Com minha esperteza, todas tinham boa opinião de mim. Já não era, aliás, com advertência fingindo piedade. Porque em matéria de vanglória e hipocrisia, glória a Deus. Não me recordo de ter jamais ofendido, tanto quanto posso julgar. Logo ao primeiro movimento, sentia tanto pesar que o demônio saía perdendo e eu lucrando. Neste particular, poucas tentações tinha tido. Porventura, se Deus permitisse que eu nisto fosse tentada tão intensamente como em outras coisas, também teria caído. Até agora Sua Majestade me tem guardado. Seja para sempre bendito, pelo contrário, muito me desgostava que me tivessem em boa conta, sabendo eu que o secretamente havia em mim. O motivo de não me julgarem tão ruim era que, embora eu fosse jovem e me achasse exposta frequentemente a tantas ocasiões de pecado, viam que muitas vezes me apartava buscando solidão para rezar e ler muito. Gostava de falar de Deus. Era amiga de pintar sua imagem em vários lugares e de ter oratório, ornando-o de modo a causar devoção. Não murmurava e ainda havia em mim outros costumes do mesmo gênero aparentemente virtuosos. Eu, Tom Van, sabia prevalecer-me das coisas que o mundo geralmente estima. Com isto, dava-me tanta liberdade quanto as muitas antigas e ainda mais. Tinham grande confiança em mim. Realmente, cometer certas ousadias e fazer coisas sem licença, como falar por alguma fresta ou por cima dos muros ou de noite, penso que nunca faria num mosteiro. Nem o fiz porque o Senhor me sustentava com a sua mão. Olhando e ponderando com advertências e atenção a essas outras e muitas outras coisas, parecia-me grande mal de minha parte pôr em perigo, por minha ruindade, a reputação de tantas boas religiosas.
como se fossem louváveis outras coisas que fazia. Embora fosse de verdade, o mal não era propositado como seria o que disse acima. O que muito me prejudicou, a meu ver, foi não estar em mosteiro muito fechado. Não tendo prometido clausuras, religiosos observantes podiam, sem culpa, aproveitar da liberdade. Não estavam obrigadas a mais. Para mim, que sou má, certamente me teria levado ao inferno se o Senhor, por tantos meios, remédios e particulares dons, não me tiver arrancado este risco. Tenho por grande perigo mosteiros de mulheres com liberdade. São portas abertas para o caminho do inferno, para quem quiser ser ruim do que garantia com a fraqueza. Isso não se entendia do meu mosteiro. Há nele muitas monjas que servem ao Senhor com sinceridade e perfeição. Sua Majestade, bom como é, não deixa de as favorecer. Não é, aliás, dos muitos abertos, e nele se guarda toda a observância. Falo de outros que sei e tenho visto. Isto me causa grande lástima. O Senhor precisa fazer particulares chamamentos e apelos, e não uma senão muitas vezes, para que se salvem a tal ponto, estão autorizadas as cortesias e entretenimentos mundanos. As obrigações do estado religioso são tão mal entendidas que praza a Deus não tenha essa virtude, o que é o pecado, como eu fazia frequentemente. Tão difícil a compreensão dessas verdades que para conseguir é preciso que o Senhor tome as rédeas com suas próprias mãos. Há pais que colocam suas filhas em mosteiro, onde não encontram meios para seguir o caminho da salvação. Então, estão em pior perigo que no mundo. Se quisessem seguir meu conselho, seria melhor para a própria honra de suas filhas que as casassem, embora em condições humildes, ou tê-las em casa. É preferível mantê-las em tais mosteiros, a menos que tenham ótimas inclinações. E praza a Deus que ainda assim elas saibam conservá-las. Na casa paterna, comportando-se mal, a situação só pode ficar oculta por muito tempo. Na casa paterna, portando-se mal, a situação só pode ficar oculta por pouco tempo. Nos tais mosteiros, pelo contrário, dura muito tempo até que o Senhor tudo revele. O prejuízo não é só da culpada, mas de toda a comunidade. Muitas vezes as pobrezinhas seguem os costumes que encontram. É lástima ver como muitas vezes, apartando-se do mundo e pensando que vão servir ao Senhor e viver preservadas dos perigos, acham-se em 10 mundos juntos, sem saber como se hão de defender ou remediar. A mocidade, a sensibilidade e o demônio unem-se para convidá-las, inclinando-as a seguir várias tendências do mundo. Veem ali que é tido por bom, por assim dizer. Ela está se referindo aqui às conversações exteriores nos locutórios, muito frequentados naquele tempo em que os seculares não tinham outras distrações, prezavam-se de mostrar-se espirituais. Em parte, assemelhava-se ao caso dos desventurados hereges. Querem cegar, ensinando ser bom aquilo que seguem, e assim creem. Na realidade, não creem, porque por dentro de si há quem lhes diga que estão errados. Ó grandíssimo mal dos religiosos. Falo tanto de mulheres como de homens. Quem vive em casa onde não se guarda a observância religiosa, em mosteiro onde há 2 caminhos, o da virtude, da observância e do relaxamento, ambos igualmente trilhados. Digo mal. Não são igualmente trilhados por nossos pecados, o mais imperfeito e o mais frequentado, e como tal é também mais favorecido. O da verdadeira observância é tão pouco trilhado que o religioso ou a religiosa que deseja realmente começar a viver em tudo segundo a sua vocação deve temer os de sua própria casa mais do que todos os demônios. Para falar na amizade que procura travar com Deus, são necessários maior cautela
e dissimulação do que em outras amizades e afeições, introduzidas pelos demônios nos mosteiros. Não sei verdadeiramente por que estranhamos tantos males na igreja. Os que deveriam ser modelo de virtudes a serem copiadas trazem tão apagadas a imagem primorosa que, com o seu grande espírito, os santos passados deixam nas ordens religiosas. Praza a divina majestade dá remédio a tanto mal como vê que é preciso. Amém. Comecei também a ter dessas conversações, vendo que era costume. Não cuidei dos resultados para minha alma, do prejuízo, da distração, de semelhantes tratos, e só depois os constatei. Parecia-me que essas visitas, coisas tão generalizadas e em muitos mosteiros, não me faziam maior mal do que as outras, que sabia serem boas. Não considerava que tinha muito mais virtudes, e onde para elas talvez não houvesse perigo, havia para mim. Duvido que deixei de haver algum perigo, ainda quando não seja mais do que a perda de tempo. Estava eu, certa vez, uma pessoa, com pouco depois de tê-la conhecido, quando o Senhor quis dar-me a entender que não me convinham aquelas amizades, avisando-me, esclarecendo-me que em tamanha cegueira e com efeito Cristo representou-se diante de mim, com muito rigor, fazendo-me compreender quanto aquilo lhe desagradava. Com os olhos da alma o vi, mas claramente do que poderia ver com os do corpo. Sua imagem ficou-me tão gravada que até agora, passados mais de 26 anos, tenho a sensação de o ver presente. Fiquei muito atemorizada e perturbada e não quis mais receber a pessoa com quem estava. Muito me prejudicou pensar que não fosse possível ver alguma coisa a não ser com os olhos do corpo. O demônio ajudou-me nesta falsa persuasão, fazendo-me supor que era impossível. Seria imaginação, artifício diabólico e outras coisas semelhantes. No fundo, guardei a impressão de que era obra de Deus e não fantasia. Como aquela lembrança não me agradava, tratei de me suadir. Não ousei contar o sucedido a pessoa alguma. Instavam muito comigo, assegurando-me que receber tal visita não me prejudicava e não seria perder uma boa fama se não aumentá-la, e assim voltei à mesma conversação. Depois disso, em outras ocasiões e com outras pessoas, passei vários anos nessa recreação pestilencial. Por estar nela metida, não me parecia tão má quanto era na realidade. Algumas vezes parecia claramente não ser boa. Nenhuma amizade causava-me tanta dissipação como a dessa pessoa, porque eu lhe tinha muito afeto. Estando uma vez entretida em sua companhia, vimos, e outros ali presentes observavam também, vir em nossa direção uma espécie de sapo grande andando muito mais depressa do que uma criatura costuma fazer. Não posso explicar como, em pleno dia, semelhante animal pudesse estar naquele lugar, pois nunca se viu daquilo. A impressão que me causou não foi sem mistério e jamais me saiu da memória, ó grandeza de Deus, com quanta solitude e piedade estáveis me avisando por todos os modos o quão pouco aproveitou. Havia naquele mosteiro uma religiosa antiga, minha parenta, grande serva de Deus e muito observante. Ela também me avisara algumas vezes e eu não só não lhe dava crédito, mas desgostava-me com ela, parecendo que me escandalizava sem razão. Quis dizê-lo para que se entenda a minha maldade e a grande bondade de Deus, e quando mereci o inferno pela inqualificável ingratidão, digo também para que em qualquer tempo Deus ordenar e for servido, de que se leia isto, tirem as monjas proveito de minhas experiências. A todas peço por amor do Senhor que fujam de semelhantes recriações. Praz a sua majestade, por meu intermédio, tirar desta ilusão algumas das muitas pessoas que enganei sem querer, dizendo que não era má aquela distração e incutindo segurança em tão grande perigo.
tudo em consequência de minha cegueira, pois não as queria enganar propositadamente. O certo é que, pelo mau exemplo, repito, foi causa de bastante mal, sem intenção de agir tão erradamente. Naqueles primeiros tempos estive doente, não aguentava comigo mesma, contudo, tinha imenso desejo de fazer bem aos outros. Tentação muito frequente nos principiantes. Comigo, no entanto, deu bom resultado. Queria tanto a meu pai que desejei comunicar-lhe o tesouro que me parecia ter achado na oração. A meu ver, não existia maior nesta vida. Com rodeios, como pude, comecei a procurar, que também ele adquirisse aquele bem que me causava tanta felicidade. Dei-lhe livros a este propósito. Sendo muito virtuoso, como já disse, aplicou-se tão acertadamente a esse exercício, que em 5 ou 6 anos, mais ou menos, fez muitos progressos, e com isso eu sentia grande consolo e louvava muito ao Senhor. Consideráveis provações vieram-lhe de muitos lados. Sofreu todas em perfeita conformidade com a vontade de Deus. Muitas vezes ia ver-me e consolava-se, discorrendo sobre coisas do céu. Depois, andando tão dissipada e sem ter oração, percebi que ele me julgava a mesma de antes. Não pude tolerar a situação sem desfazer o engano. Estive 1 ano e pouco afastada deste exercício, imaginando ser maior humildade. Esta foi a minha grande tentação e poderia ter acabado no inferno. Com a oração, se às vezes ofendia a Deus, o auxílio Com a oração, se às vezes ofendia a Deus, o auxílio que esta me dava, ajudava a recolher-me e apartar-me das ocasiões. Com o bendito homem, viesse com os mesmos assuntos, era duro para mim vê-lo tão enganado, pensando que eu continuava a tratar com Deus como costumava. Disse-lhe que não tinha oração, mas ocultei-lhe a causa. Aleguei minhas enfermidades que me estorvavam, pois apesar de me ter curado daquela tão grave doença, sempre tenho tido e ainda tenho outros males bem grandes. De uns tempos para cá tenho melhorado, é verdade. As dores já não são tão intensas e, entretanto, não deixam de me atormentar de muitas maneiras. Entre outros males, durante 20 anos, todas as manhãs, tinha vômito de modo a não poder alimentar-me antes do meio-dia, e às vezes mais tarde. Agora, comungando com mais frequência, acometem-me à noite quando vou deitar-me com muito maior sofrimento, porque sou obrigada a provocá-los com penas ou coisas semelhantes. Se o deixo de fazer, sinto-me muito mal. Quase nunca estou, penso não exagerar, sem muitas dores, e algumas vezes bem graves, especialmente no coração. Este mal antigamente era contínuo e agora muito espaçado. Da paralisia aguda, das febres que tinha com frequência, estou boa há 8 anos. Tampouco se me dá de todos esses males que muitas vezes chego a alegrar-me, parecendo-me que com isto sirva ao Senhor de algum modo. Meu pai acreditou nas minhas palavras porque ele era incapaz de falar a verdade. Eu, de acordo com o que lhe falava, também não o queria enganar. Para convencer mais, acrescentei que já fazia muito em rezar o ofício no coro. Isso não me servia de desculpa, pois não era causa suficiente para omitir um exercício que não exige forças corporais, senão somente amor e costume. O Senhor sempre dá oportunidade para a oração quando queremos ter. Sempre repito, porque em certas ocasiões ou em casos de enfermidade, quando não se consegue ter muito tempo de solidão, há outras épocas em que se tem saúde para isto. Na enfermidade e nas ocasiões difíceis, eis a verdadeira oração para a alma que sabe amar. Oferecer seus sofrimentos, recordar-se daquele por quem sofre, conformar-se com seus males, além de 1000 outros bons pensamentos que se oferecem. Tudo isso é exercício de amor. Para a oração, não é de tal modo indispensável haver tempos de soledade. Faltando estes, é sempre possível orar. Mediante um pouquinho de boa vontade, granjeiam-se muitos lucros nas épocas em que o Senhor, com sofrimentos, nos tira o tempo da oração.
Assim acontecia comigo quando tinha boa consciência. Meu pai, com a opinião que tinham de mim e o amor que me dedicava, acreditou tudo e até compadeceu de mim. Seu espírito já estava tão elevado que suas visitas se tornaram rápidas. Retirava-se logo depois de me ter visto, dizendo que prolongar a visita seria perder tempo. Eu, que o desperdiçava em outras futilidades, não me dava por achada. Não foi só ele, mas procurei que várias outras pessoas tivessem oração. Como as vias amigas de rezar vocalmente, como as via amigas de rezar vocalmente, embora eu andasse metida em vaidades, ensinava-lhes o modo de meditar, dava-lhes livros e disso tiravam proveito. Sempre, desde que comecei a oração, tive desejo de que outros servissem a Deus desta maneira. Parecia-me justo que, não servindo ao Senhor, eu, conforme a minha consciência, não se perdessem as luzes que Sua Majestade me havia dado e outros o servirem em meu lugar. Digo isto para que se entenda a grande cegueira em que eu vivia, pois me ia perdendo e procurava salvar os outros. Nesse tempo, meu pai foi cometido pela enfermidade de que morreu, e durante algum tempo fui tratar dele. Estando mais enferma na alma que no corpo, e metida em muitas frivolidades, em todo esse tempo mais dissipado de minha vida, não cheguei a ponto de estar em pecado mortal, mas advertidamente nunca ficaria em mau estado. Tive muitos sofrimentos na enfermidade do meu pai, creio que lhe paguei alguma coisa do que lhe tinha passado nas minhas. Apesar de me servir muito mal, esforçava-me para servi-lo. Faltando-me ele, faltava-me todo o bem e consolação com que me cercava. Como se nada sentisse, tive grande coragem para não demonstrar minha dor e manter-me a seu lado até que expirasse. Parecia-me, entretanto, que me arrancavam a alma ao ver que sua vida se acabava pouco a pouco porque eu amava muito. É para louvar a Deus a morte que teve e como desejava morrer. Aconselhou-nos depois de receber a extrema-unção. Ficou-nos o cuidado de encomendá-lo a Deus e de pedir misericórdia para com ele. Recomendou-nos servir sempre ao Senhor, tendo presente nesta vida tudo se acaba. Dizia-nos com lágrimas o grande pesar que sentia de o não ter servido como devera. Quisera ter sido frade e da mais estreita observância. Tenho por muito certo que o Senhor, com antecedência de 15 dias, deu-lhe a entender que não vivera ainda por muito tempo. Anteriormente não pensava nisso, embora doente, mas, a partir de então, nenhum caso fazia de sua melhora e de afirmarem os médicos que ficaria bom. Só cuidava de preparar a alma. Seu maior mal era uma dor muito forte nas espáduas, que jamais o deixava. Tornava-se muitas vezes por tão aguda a ponto de o afligir. Disse-lhe eu que, sendo como era, tão devoto do Senhor carregando essa cruz, pensava que com essa dor Sua Majestade desejava fazê-lo sentir alguma coisa do que havia sofrido naquele passo. Ficou tão consolado que nunca mais lhe ouviu um gemido, ao que me parece. Passou dias quase sem sentidos. No dia em que morreu, o Senhor lhe Passou dias quase sem sentidos. No dia em que morreu, o Senhor lhe restituiu o conhecimento de modo tão perfeito que nos deixou admirados. Assim ficou até que no meio do credo expirou, dizendo ele mesmo: ficou parecendo um anjo e bem convencida estou de que fosse realmente, pois sua alma era tão boa e tais as suas disposições. Não sei por que motivo contei isto, senão para tornar mais culpada a minha vida ruim, depois de ter visto semelhante morte coroar tal existência. Ao menos para me assemelhar um pouquinho com meu pai, deveria ter melhorado. Seu confessor, um dominicano muito douto, dizia não duvidar de que tivesse ido direto para o céu. Confessando-o havia alguns anos, louvava por sua pureza de consciência.
Esse dominicano, padre virtuoso e temente a Deus, muito me auxiliou. Confessei-me com ele e tomou para si a tarefa de zelar por minha alma, abrir-me os olhos acerca da perdição em que eu vivia. Pouco a pouco, tratando com ele, falei-lhe da minha oração. Disse-me que não a deixasse, pois dela só poderia tirar proveito. Voltei a fazê-la. Ainda que sem evitar as ocasiões perigosas, eu nunca mais a abandonei. A vida em que eu levava era penosa ao extremo, porque na oração percebia melhor as minhas faltas. Por um lado, Deus me chamava, por outro, eu seguia o mundo. Apesar de experimentar grande felicidade nas coisas divinas, sentia-me pressa às humanas. Procurava conciliar estes dois contrários, tão inimigos um do outro. Vida espiritual com seus gostos e suavidades e passatempos dos sentidos. Na hora de oração, padecia grande tormento. O espírito não era senhor, mas escravo. Todo o meu método de oração consistia em recolher-me em mim mesma. Não o fazia, porém, sem encerrar juntamente comigo 1000 vaidades. Assim estive durante muitos anos e agora me admiro como pode uma criatura sofrer tanto tempo sem romper com um ou com outro desses dois elementos incompatíveis? Bem sabia que deixar a oração já não pendia de mim. O Senhor me sustentava com as suas mãos para conceder as maiores graças. Valha-me Deus! Se pudesse dizer as ocasiões que Sua Majestade me livrou nestes anos, tornando eu a meter-me nelas, e como me salvou de perder totalmente meu bom nome. E como me salvou de perder totalmente o bom nome. Eu, porém, nas minhas obras, revelava quem era o Senhor, encobrindo o mal, fazia brilhar alguma pequena virtude, se é que existia, tomando-a grande aos olhos de todos. Desta maneira, sempre me tinham em boa reputação, embora transparecessem às vezes as minhas frivolidades. Vendo outras obras que lhes pareciam boas, não me julgavam mal. O conhecedor de todas as coisas já via que isto era necessário para me darem algum crédito quando depois eu viesse a tratar de seu serviço. A soberana grandeza não olhava meus grandes pecados, senão meus contínuos desejos de o servir e o pesar que sentia por me faltar força para o realizar. Ó Senhor da minha alma, como encarecer as graças que nestes anos me fizestes, e como no tempo em que eu mais vos ofendia, num instante me dispunhais com grande arrependimento para desfrutar de vossos favores e consolações. Na verdade, Rei meu, escolhíeis para mim o mais delicado e mais penoso castigo que podia existir, como quem bem sabia o mais me havia de doer. Com grandes ternuras castigáveis meus delitos, e não creio dizer desatinos, embora fosse justo ficar desatinada ao repassar na memória minha ingratidão e maldade. Na minha condição, era muito mais penoso receber favores quando havia caído em graves culpas do que receber castigos. Uma só dessas graças certamente me aniquilava, confundia e afligia mais que muitas enfermidades. Junto com outras provações, estas eu bem via, eram merecidas e de algum modo expiavam um pouco meus pecados, por serem estes tão grandes. Receber, porém, novas graças, pagando tão mal que as recebia, é gênero de tormento indizível para mim e creio, com todas as almas. Observa-se o mesmo até nas coisas profanas, quando há nobreza de caráter. Logo me vinham as lágrimas e aborrecimentos ao ver-me tão sem forças, prestes a cair novamente, embora meus propósitos e resoluções naquela hora fossem firmes. Grande infelicidade é para uma alma achar-se entregue a si no meio de tantos perigos. Quanto a mim, se tivesse com quem abrir, teria-me valido para não recair nas mesmas faltas, ao menos por vergonha, já que a reverência em Deus não me bastava.
Para este motivo, aos que têm oração, especialmente no começo, eu aconselharia a procurar amizade e relacionamento com pessoas que se ocupem do mesmo exercício. É coisa importantíssima, ainda que seja somente para auxiliarem mutuamente com suas orações, quanto mais havendo muitas outras vantagens. Nas conversações e afeições humanas, mesmo sendo muito boas, é costume buscar amigos com quem espairecer e terem ensejo e gosto de lhes contar prazeres vãos. Não sei por que não se há de facilitar a alma que começa deveras a amar e servir a Deus, entreter-se com outras pessoas que tratam de oração e confiar-lhes suas alegrias e tristezas, pois elas também a sentem. Com efeito, quem realmente quer travar amizade com o Senhor não tenha medo de vanglória. Se algum primeiro movimento o acometer, saia-se com mérito. Creio que, indo com este fim, aproveitará para si e para os que os ouvirem, e sairá mais experiente e, sem saber como, ensinará a seus amigos. Quem tiver vanglória de conversar sobre este assunto, também terá Quem tiver vanglória de conversar sobre este assunto, também a terá em ouvir missa com devoção quando estiverem olhando, ou em praticar outras coisas que, sob pena de não ser cristão, cumpre fazer e nunca omitir por medo de vaidade. Este ponto é de tão grande importância para as almas que não estão fortalecidas na virtude, que não sei como insistir mais, porque elas têm tantos inimigos e até amigos incitando-lhes para o mal. Por ser coisa de tanta importância, o demônio usa desse ardil, faz os bons esconderem que realmente procuram amar e contentar a Deus, e procura os maus a descobrirem suas afeições desonestas tão em voga. Dir-se-ia que se gloriam delas e chegam a apregoar as ofensas contra Deus. Não sei se digo desatinos, se forem, rasgue-os vossa mercê. Senão suplico-lhes que ajude a minha ignorância, acrescentando aqui outros argumentos. As coisas do serviço de Deus já andam tão negligenciadas que é preciso, aos que o servem, apoiarem-se uns aos outros para irem adiante. A tal ponto se consideram bons os divertimentos e as vaidades mundanas. Para estas, poucos olhos são atentos. Mas se uma só alma começa a dar-se a Deus, tantos murmuram que lhe é forçoso buscar defesa e companhia, até fortalecer-se e não ter medo de padecer. A não ser assim, ficará em grande apuro. Talvez por este motivo, muitos santos iam viver nos ermos. Seja como for, é próprio do humilde não confiar em si mesmo, mas crer que o Senhor lhe concederá o seu auxílio em atenção às pessoas com as quais conversa. A caridade cresce pela comunicação, e há mil bens que eu não saberia dizer se não tivesse grande experiência de quanto é importante este ponto. É verdade que sou mais fraca e ruim que todos os nascidos, mas creio que nunca perde quem se humilha e não se julga forte, ainda que o seja. Nessas coisas é preciso dar créditos aos mais experientes. De mim só sei dizer que, se o Senhor não me tiver revelado esta verdade, dado meios para tratar frequentemente com pessoas que tinham oração, eu, de tanto cair e levantar, acabaria precipitando-me no inferno. Para cair, havia muitos que me ajudavam, mas para levantar, achava-me tão sozinho que hoje me admiro de não ter caído para sempre. Louvo a misericórdia de Deus, só Ele me dava a mão. Seja bendito para sempre. Amém. Um capítulo um pouco mais intenso, pelo que eu percebi, né? E ela luta, né? Ela trava lutas com relação aos momentos que ela deixou de ter oração, esse dilema interno que ela comenta até com o próprio pai antes da morte, que
ela transparecia, né, pela fácil persuasão que era da personalidade dela, mas ela por dentro sabia que ela tinha abandonado as orações e que mais para frente ela recomenda muito que principalmente os iniciantes não abandonem essa prática, né, de ter intimidade com o Senhor, com Deus, com nosso Jesus, para que não recorra ainda mais nessas tentações que rondaram aí a vida dela, né? Bom, por hoje é só. Que esse vídeo, que esse áudio cheguem às pessoas que precisam voltar ao caminho de Nosso Senhor e que Nosso Senhor use esse vídeo para como Ele achar necessário. Na esperança de que muitas almas se voltem para o caminho da nossa Santa Igreja, deixo vocês com um desejo aí de compartilhar esse vídeo para mais pessoas, né? Para que nós possamos juntos nos ajudarmos à conversão de muitas almas que ainda estão aqui neste mundo. Tchau, tchau.